Queridos, vamos à palavra do Senhor. Pastor Silvio, missionário, Deus abençoe. Talvez eu queira pegar onde o pastor Enoque Vieira terminou ontem. E como não tinha o que falar introdutoriamente, eu pensei em uma mensagem que Deus já me havia dado há muitos anos. E que eu tenho dificuldades de pregar mensagens que Deus já me deu há um tempo. Mas eu até coloquei no meu livro. Mas pense o seguinte, eu creio que se assentaria bem abordar este tema por esse prisma. Uma igreja, uma mensagem e uma missão. Só no dia de hoje nós poderíamos pegar numa igreja uma missão, mesclar a igreja e sua missão e passarmos a 1h30 abordarmos isso, que é importante, porque há 3 elementos que expressam o que é uma igreja. Como uma igreja conhecida. Uma igreja conhecida pela querigma, pela proclamação do Evangelho. Pela pregação. Proclamação. E o sentido querigmático da mensagem não é meramente uma mensagem que se prega, é algo que se apregou de cima ao ouvido de todos. Uma igreja também é conhecida pela koinonia, a comunhão entre os santos. Por isso que a igreja não é apenas um lugar de pessoas que se encontram, mas um lugar de pessoas que procuram se conhecer. E no ato de conhecer-se, aflora-se as necessidades de cada um, que muitas vezes são supridas comunitariamente. Uma igreja também é conhecida pela diaconia, pelo serviço. Por isso que a igreja não é território de servir-se. A igreja é uma instância de serviço, é servir. Sempre vale, ainda vale e é sempre atual a expressão de São Francisco de Assis, que quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. O valor de alguns de nós só vamos encontrar e descobrir o nosso valor quando nós conseguimos fazer outrem feliz. Para alguns, a busca é ser feliz. Outros, é conseguir colocar um sorriso. Conseguir fazer com que o outro levante a cabeça. Mas, vamos olhar para essa palavra missão. Eu encorajo a igreja a repetir comigo. Uma igreja, uma missão.
Mais uma vez, uma igreja. Uma missão. Abram por gentileza o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Marcos, como o brasileiro diz, 16. Marcos 16. Eu quero mostrar algo que chamou minha atenção. Aqui no versículo 19. Marcos 16, 19. Ora, o Senhor, de que Senhor se está a falar? Senhor Jesus. A versão atualizada diz, de facto, o Senhor Jesus. Okay? Como eu estou a ler na corrigida, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Sublinhe em tua mente a palavra e assentou-se. Assentou-se. Vou repetir. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eu quero pegar desta palavra assentou-se e tratar da missão da igreja. Porém, se os irmãos observarem no versículo 17, o versículo 17 diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Amém? Olhem para mim, para resumir este tema aí. Os irmãos tiraram este tema: uma igreja, uma missão e uma mensagem. Eu resumi a missão, a mensagem e o propósito da igreja nos seguintes demonstrativos das Escrituras. O versículo 17 diz: e estes sinais. É um dos demonstrativos. Mas há um outro demonstrativo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. E este Jesus que o vedes subir. Este Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este Evangelho será pregado em testemunho em todo o mundo. Então vamos lá pegar os demonstrativos. Este Jesus, este Evangelho e estes sinais. Nisso, em meu entendimento, consiste o propósito da igreja, a mensagem da igreja, a missão da igreja. Este Jesus, este Evangelho e estes sinais. Deixem-me falar algo bem rápido e breve sobre a última parte, porque não falarei dela extensivamente nem hoje, embora eu deseje orar. Estes sinais. Os sinais e milagres não são a mensagem da igreja.
A mensagem não é milagre. O milagre confirma a mensagem. Deus não me levantou para fazer milagres. Deus me levantou para pregar o Evangelho. E este Evangelho tem estes sinais. Não se força. Tão simples quanto isso. Eu podia ter mostrado para os irmãos, ter deixado no telemóvel algumas coisas que Deus tem estado a realizar lá, através, lá em Angola, na igreja. Uma coisa rapidinho para os irmãos perceberem que o Evangelho não manipula, não é manipulável, ninguém usa isso para essas coisas. Basta nós crermos e vivermos o Evangelho, pregarmos a mensagem, por ter certeza que estes sinais seguem. Eu estou em minha casa com minha esposa. Como de costume eu estou a ler. Ela estava, por acaso, a ver alguma coisa aí no Facebook. E aparece lá um jovem angolano de alta patente da Polícia Nacional de Angola, que está nos Estados Unidos. Sua esposa dá à luz a um bebê. O segundo, com uma espécie de problema repetitivo, o bebê nasce com 5 quilos nos Estados Unidos. E eu peguei o documento, domingo agora antes de ficar, eu peguei a documentação toda em inglês, porque eu falo inglês. Todo o processo médico, partes dos braços do menino, as pernas quebradas, problemas no coração, o menino enfaixado. Eu vou mostrar para o senhor depois. E todo problema sério, e o rapaz está perdido, acabado. Porque já o segundo filho, o primeiro filho, teve problema na mão, está aleijado praticamente das mãos. E ela ele liga para minha esposa e aflito, fala, minha esposa diz, o pastor está aqui. Dá-me o telefone, eu pego o telefone, oro por ele, ele coloca o telefone lá nos Estados Unidos, Carolina do Norte, por cima do menino. Uma oração simples. Não expulsei demônio. Eu simplesmente disse, Deus, alguns dias atrás tu me disseste isso. Deus, cura. No dia seguinte, os médicos não têm explicação. Eu tenho as fotos do menino mau e do menino bom. Os ossos ligaram-se, afinado. O menino está como se não tivesse um problema absolutamente nenhum. E os médicos estão a estudar o caso. Esse Jesus, este Evangelho e estes sinais. Muitas vezes nós não estamos a viver os sinais porque não estamos a viver o Evangelho. Mas como eu disse que isso seria uma coisa rápida, olhem para este texto, por gentileza, mais uma vez, que eu quero falar sobre a missão rapidinho, porque como disse o pastor Sampaio, isso é uma introdução. Eu amanhã quero espremer algo da palavra do Senhor, dentro dessa ideia. Quem te mostrou que estavas nu? Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Esta palavra assentou
sentou-se, tem algo de profundo para mim. Eu espero que os irmãos alcancem a profundidade desta palavra. Eu estou a dizer a profundidade porque inicialmente eu não entendi assim. Queridos, no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 9, versículo 11, Jesus foi acusado pelos fariseus, ou os fariseus abordaram os discípulos de Jesus, interrogaram-lhes dizendo: por que se assenta o vosso mestre no meio de pecadores? O que eu quero dizer é que até no assentar, Jesus nos dá uma preciosa lição. Por que se assenta Jesus no meio dos pecadores? Depois de se assentar entre os pecadores durante o seu ministério terreno ou terrenal, Jesus é assunto ao céu, e agora aqui neste versículo vemos novamente assentando-se à direita de Deus Pai. Eu estou a estabelecer aqui dois contrastes, duas ideias contrastantes. Primeiro, na terra, Jesus assenta-se na casa de pecadores, no meio de pecadores. Agora aqui, no céu, ele assenta-se à direita de Deus Pai. O que isto nos ensina? É que quando Jesus se assenta entre os pecadores, ele está a nos ensinar que isso é parte da sua missão. Faz parte da minha missão assentar-se entre os pecadores. E isso é de tal maneira um grande desafio que a religião da época não conseguia entender como um mestre ousa se assentar entre pecadores. Essa acusação tem as suas razões culturais, teológicas. Por que ele se assenta à mesa de pecadores para comer com os pecadores? Eles não conseguiram enxergar que fazia parte da missão de Jesus para ganhar os pecadores, sentar-se com eles. Porque parece que nós temos medo, nós temos receio que os pecadores consigam passar para nós o seu pecado. Parece que nós não temos capacidade de ganhar os pecadores para o reino. E então é um grande desafio para nós sentarmos-nos à mesa com os pecadores. Mas por outro lado, paradoxalmente, nós queremos um dia sentar-nos à direita de Deus Pai. Não vale. Porque sentar-se entre os pecadores, você cumpre uma missão.
E você não pode sentar-se à direita de Deus Pai se você não cumpriu com a tua missão. E por que nós não conseguimos sentar entre os pecadores? É porque parece que nós não somos tão santos assim. E por que Jesus consegue sentar entre os pecadores? Talvez porque eles não são tão pecadores assim, que ele não consiga ganhá-los para Cristo. O que a igreja tem feito realmente pelos perdidos? O que a igreja tem feito realmente pelos drogados? Por que nós gostamos? Por que a nossa missão, por que o nosso evangelho é um evangelho templificado? Estamos bem dentro das quatro paredes, dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos templos. Ao assentar-se e comer com os pecadores, Jesus fê-lo como parte de sua missão. Agora, quando ele chega, no versículo que nós lemos, quando ele se assenta à direita de Deus Pai, ele fê-lo em jeito de missão cumprida. Oh, meu Deus. Quando ele se senta entre os pecadores, ele está dizendo: sentar-me no meio de pecadores faz parte da minha missão. Agora, quando ele se senta à direita de Deus Pai, ele está dizendo: Pai, cumpri a minha missão. Estou em condições de me assentar à direita de Deus Pai. E eu começo a questionar um pouco o meu ministério. Será que eu estou em altura de me assentar à direita de Deus Pai? Será que eu tenho conseguido verdadeiramente cumprir com o meu ministério? E na verdade o meu ministério não é aquilo que as pessoas dizem, não é o aplauso que eu recebo porque preguei ou porque ensinei. Não, o meu ministério é quando eu consigo ganhar uma alma que estava aparentemente, irremediavelmente na descida, ladeira abaixo, ao caminho do inferno, e de repente, por uma palavra, eu consigo fazer com que esta pessoa se direcione para o Senhor. Aí eu consegui cumprir com a minha missão. Então, eu hoje vos apresento duas cadeiras. A da nossa missão em vista da missão cumprida. Não espere assentar-se nessa cadeira direita de Deus Pai sem primeiramente ter se sentado com os pecadores. E parece que nós fugimos dos pecadores. Bom, nós fugimos, não queremos nada, por mais imundo que o indivíduo seja, por mais vil que seja o seu pecado, não faz parte do nosso meio. Nós temos o nosso meio beatificado, nosso meio santificado, nosso meio de gente santa, pura. Eu temo que nós estamos a conviver com pessoas que não fazem parte da nossa missão. Eu creio que estamos a passar mais tempo com pessoas que nos adulam, que nos elogiam, que nos bajulam, com pessoas que bajulamos, a quem adulamos, e não com pessoas a quem nós influenciamos para Cristo. E eu não sei se isso é verdadeiramente o Evangelho. Porque eu estou aqui com os irmãos hoje, estou a falar, estou a semana toda me alegrando com o ensinamento que eu ouvi até ontem. Que coisa linda! Mas o que é que eu estou a fazer em jeito de missão? Porque minha missão, verdadeiramente, não é sentar e ouvir e me alegrar.
eu vou falar em termos de angolanidade, porque em Angola, o pastor Sampaio sabe, que quando nós ouvimos uma pregação e um ensino maravilhoso, nós não ouvimos assim, nós somos muito emotivos, é parte da nossa coisa. Nós ouvimos, o pastor Sampaio sabe, quando ouvimos algo que nos toca, nós nos levantamos. Inclusive há uma coisa que se passa, que acontece no meu país, que quando você, é normal lá, você se escandalizaria e não iria mais na igreja. Quando o indivíduo está a pregar e a mensagem toca no seu coração, ele chega e coloca dinheiro no púlpito, é coisa da nossa igreja. E eu fico a pensar assim, será que isso é minha missão? Ouvir, meu Deus, que coisa linda, que revelação, que mensagem, que coisa extraordinária, meu Deus. Eu estou a ouvir coisas extraordinárias, mas não estou a fazer nem o comum. Não estou a realizar nem o comum. E ainda começo a perceber que eu não estou em altura de me assentar, porque tudo que Jesus faz aqui é para nosso exemplo. Queridos irmãos, eu não estou mais no mundo para me ufanar pelos aplausos, com elogio. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, se você se habitua tanto com elogio, a crítica verdadeira vai te fazer mal. Eu estou na casa de Deus, eu quero medir e entender o que é que eu estou a fazer, de tal maneira que as pessoas são alcançadas pelo Senhor. E eu quero que os irmãos não percam isso. Nós podemos assentar com os pecadores. Ou talvez vou perguntar, será que nós podemos assentar com os pecadores como parte de nossa missão? É possível? Então, assentar com os pecadores é parte da nossa missão. Quem tem coragem de dizer amém? Amém. Assentar-se à direita de Deus Pai só quando nós já temos cumprido a nossa missão. Porque assentar-se, quando o Senhor assenta-se à direita de Deus Pai, e já não tem mais trabalho para fazer. Já consumei o meu trabalho. Agora deixa-me sentar. Esse sentar não é descansar. Esse sentar é simplesmente trabalho concluído. E nós não estamos nem perto de concluir a nossa missão. Para muitos de nós, nem começamos ainda a fazer aquilo para o qual Deus nos tem chamado. Ai, ai, ai. Não queria falar isso, mas veio, já que veio agora na mente, eu vou falar. Talvez vou não sei se não. Os irmãos, olhem para o chamado de Gideão. Juízes capítulo 6. Posso ler? Deixa eu mostrar algo para os irmãos que está aqui. Eu quero mostrar para os irmãos a beleza da chamada. Porque eu estou dizendo que muitos de nós, incluindo eu, talvez não começamos, não estamos nem perto, nem um quarto, não temos feito nem um quarto do que o Senhor nos chamou realmente para fazer. E eu tenho dito que, ministerialmente falando, tem pastores, evangelistas, diáconos que não saíram do ministério, não abandonaram o pastorado, pastor Sampaio, mas perderam o foco. Ainda estou no púlpito, ainda sou pastor, ainda lidero a igreja, mas não estou mais no foco. O foco já não é mais o mesmo. É desviado dentro, em cima ou por detrás do púlpito.
Mas olha só o que está aqui. Juízes capítulo 6, por gentileza. Quem achou diz amém. Eu quero que você ache mesmo. Olha só, vou chamar a atenção para alguns detalhes aqui. Versículo 11 é o seguinte: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olhem para mim não, deixe os vossos olhos estar no texto. Olhem só. Então veio, destaque na tua mente este verbo. Vamos destacar aqui uns verbos. Veio. Então veio o anjo do Senhor. O verbo a seguir, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita. Vou pular, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, sublinho apareceu, e lhe disse, também sublinhei, disse. Vou recuperar o que eu sublinhei. O anjo do Senhor veio, assentou-se, apareceu-lhe e disse. Os irmãos acompanharam? Acompanharam? Podem repetir comigo? O anjo do Senhor veio, assentou-se, apareceu-lhe e disse. Escute, olha como os verbos estão colocados. Primeiro, veio. Segundo, assentou-se. Terceiro, apareceu. Quarto, disse. Olhem para mim. Olhem para mim. Olhem para este corpo de modelo para ver uma coisa linda. Olha só. O anjo do Senhor veio. E quando ele veio, assentou-se. E apareceu e disse. Olhe para mim, vou trabalhar junto com você, pastor. O anjo do Senhor veio. Eu fiquei a ver que o veio não é o mesmo que apareceu. Veio e assentou-se. Depois que assentou-se, é que apareceu. Só assim é que ele disse. Ele não apareceu quando veio. Ele veio e assentou-se. O que nós temos nesse texto é os passos que Deus traça para o chamado desse homem. Ele vem e ao invés de vir e aparecer e começar a falar com ele, ele veio e ficou na observação. Depois que ele observa, eu não vou entrar nas minúcias desse, porque aí tem coisa profunda. Quando ele vem e quando ele aparece e observa, há pelo menos 4 verdades que ele observou. Não vou entrar para ali, mas quero que os irmãos peguem assim o seguinte: ele vem e ao invés de vir e aparecer, quer dizer, e manifestar-se logo e começar a falar, não, ele vem e senta-se e observa. Depois de observar, é que ele começa, ou que ele resolve aparecer e começa a falar. Os irmãos não entenderam. Eu só dizer assim: muitos de nós, Deus, o teu Deus e o meu Deus, o nosso Deus, ele não nos chama acidentalmente. Não. Se ele te chamou, é porque primeiramente te observou. É nesta observação que nasce a chamada de Deus na tua vida. Você não está aqui por acaso e por isso não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Você vai fazer aquilo para o qual Deus te escolheu para fazer.
Quer dizer que quando ele chama você, aleluia, o pastor Sampaio só está a confirmar aquilo que Deus já havia observado antes dele dizer: sobe no púlpito para pregar. Aleluia. É por isso que quando alguém diz assim: se não fosse eu, você não chegaria onde você está chegando. Dá para ele ver na cara e entender que não entendo de chamada. Quando Deus levanta alguém e chama alguém, ele vai usar você para cumprir o que Ele quer na vida dele. Não é você quem está a chamar o indivíduo. Deus já tinha ali visto e observou. Ele colocou no coração, diz: esse aqui é meu. E alguns de nós que estão aqui são apenas na observação. O Senhor Deus está a observar, a observar, a observar. E depois Ele vai aparecer como uma revelação, sei lá, já que somos pentecostais. Ele vai dizer: eu te chamei para isso. Mas ele essa chamada já tem ano. Eu mesmo quero dizer a Jeremias, eu sou criança, não sei falar não. Antes que você estivesse no ventre de tua mãe, eu te chamei. Ou seja, a chamada é mais velha do que você. Não é verdade? Não é isso que Deus disse? Antes de você estar no ventre da mãe, a chamada já existia. A chamada é mais velha, filho. Não é como algumas teorias, algum ensino que fala a respeito da preexistência do homem. Não. Aí fala da presciência de Deus e não da preexistência do homem. Está simplesmente a dizer que Deus está simplesmente a dizer assim: meu filho, eu não te chamei no dia que eu estou a falar contigo. Eu primeiramente te observei. Depois de te observar, te apareci. E por isso é que eu estou a te chamar. Envolva-te na obra do Senhor Jesus para cumprir. Você vai entender mais tarde que nós não estamos aqui todos para fazer a mesma coisa. Repita para você mesmo: não trabalhe sozinho. Mas também não deixe que os outros façam o teu trabalho. Deus não me chamou para trabalhar sozinho. Não sou super-homem. Sou simples homem. Não sou super-homem. Mas eu não vou trabalhar sozinho. Mas também não vou deixar que ninguém faça o meu trabalho. Porque eu não quero que ninguém se sente à direita de Deus Pai em meu nome. Eu vou sentar à direita de Deus Pai depois de haver sentado entre os pecadores. Quem está entendendo alguma coisa pode dizer amém? Agora, os irmãos observam, rapidinho, deixe-me dizer aos irmãos, abram ainda, não, antes de abrir, deixe-me dizer o seguinte. Eu lia em tempos um livro, já nem me lembro o título, mas o livro, o autor daquele livro escreveu baseado na seguinte premissa, de que o Evangelho é o Evangelho de comida. Estava sempre, ele destacou que nos Evangelhos você vai ver sempre os homens em volta a uma mesa. E isto é verdade. Eu estava lendo porque surgiu um convite para falar sobre a parábola do capítulo, uma das parábolas do capítulo, as parábolas do capítulo 14, e veio à minha mente o seguinte entendimento. No Novo Testamento existem 3 orações. Três expressões: o Filho do Homem veio, o Filho do Homem veio, o Filho do Homem veio. As 3 têm nuances totalmente diferentes. Por exemplo, Marcos
10:45, o pastor Knox fez uma citação breve, acho que no segundo dia, diz que o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. Vou repetir. O Filho do Homem veio para. Não para, mas para. Então vou deixar o não, vou pegar o para. O Filho do Homem veio para. Você pode repetir comigo? Propósito. Há um propósito pelo qual o Filho do Homem veio não para, mas para. Propósito. Lucas 7,34 diz: porque o Filho do Homem veio comendo e bebendo. O Filho do Homem veio como? Comendo e bebendo. Diga comigo, método. Ok. A primeira frase diz: o Filho do Homem veio não para, mas para. Ou seja, responda a pergunta: por que o Filho do Homem veio? A segunda pergunta: o Filho do Homem veio comendo e bebendo. Como é que o Filho do Homem veio? Lucas 19:10, isso aí nós conhecemos. Que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida com. Jesus gosta de nos testar. E Jesus é socialmente perturbador. Jesus é socialmente perturbador. Sua graça radical perturba as situações sociais. Por isso é que não entenderam quando ele se sentou com os pecadores. Perturba. E nós não gostamos que a igreja seja perturbada. Só que, enquanto a igreja não viver o para, nem o como, nós não teremos cumprido o nosso ministério. Abra por gentileza Lucas capítulo 14, rapidinho. 14. Lucas 14. Aí duas parábolas extraordinárias, mas olha a parábola da grande ceia. Versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ela à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem. Nem todos acharam? Certo homem, versículo 16, deu uma grande ceia. Algumas versões dizem: deu um grande banquete. E convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa, vai para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres. Vou contar. Os pobres. Vou contar. Os aleijados. Conto. Os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Agora o que me chamou a atenção é o versículo 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Se eu quisesse dar um tema, fosse uma pregação, meu tema seria a lista de convidados. E te perguntar: qual é a lista dos teus convidados?
Porque aqui Deus me surpreende com a sua lista de convidados. Nessa parábola Deus está me mostrando. Número 1, que a lista de convidados de Jesus, que devia ser a nossa, não pode ser uma lista de pessoas como o dono da festa, como um anfitrião. Não entenderam? Ele convidou gente como ele, ricos, indivíduos bem posicionados, e todos eles tinham uma desculpa. E ele disse: vai, traz coxo, traz cego, traz manco, e faltou, traz todos quantos vierem, porque agora mudei a lista. Rasguei a lista inicial. Rasguei a lista dos convidados chique, para usar a palavra do pastor, expressão que o pastor Sampaio gosta. Agora eu estou a convidar indivíduos diferentes de mim. Ou seja, Deus vai nos ensinar que vida cristã vai além da lei da reciprocidade. Vou lhes mostrar. Jesus está dizendo o seguinte: não convida pessoas como você, porque um dia também eles vão te convidar. Convida pessoas diferentes de você, pessoas que nunca conseguirão jamais te convidar. Isso é que é ministério. Missão é quando você faz algo por alguém que não pode retribuir aquilo que você fez para ele. Isso é que é missão. Oh, glória a Deus. Missão não é: vou convidar o pastor Sampaio para um dia também ele me convidar para Angola, para o Brasil. Não é isso. É por isso que estamos a destruir ministério. Porque a gente convida o indivíduo não porque ele tem palavra de Deus, mas porque ele é meu amigo, porque ele tem uma igreja grande. Não é isso que é ministério. Ministério é Deus nos levar a convidar pessoas que não vão conseguir retribuir. É vida cristã para além do princípio e da lei da reciprocidade. Porque nessa vida cristã nós queremos reciprocidade. Eu faço para ele fazer. Jesus disse: não, convida manco, convida cego, convida aleijado, porque esses não têm casamento para ir, esses não têm morto para enterrar. Convide pessoas que jamais conseguirão pagar, retribuir o que você vai fazer. Isso é que é ministério, irmãos. Isso é que é ministério. Eu me alegrei com a fala do pastor Noque Vieira. Eu disse isso ao pastor Sampaio, de uma coisa que ele falou: nós estamos a viver a era em que há donos de igreja. Donos de igreja. Me alegrei porque nós estamos a viver. Nós estamos a viver isso até no meu país. Eu nunca mais vou convidar esse homem. Nunca mais vai subir no meu púlpito. Ah, é? O púlpito tem o teu DNA. Se o púlpito tem o teu DNA, não é projeto de Deus. Ele nunca mais vai entrar na minha igreja. Uma das grandes lições, pastor Sampaio, que eu digo sempre, que Deus me tem ensinado, eu nunca me esquecerei isso jamais, e eu louvo a Deus por Ele me ter revelado isso. Uma das grandes lições que eu aprendi com Deus é que o reino de Deus, as minhas dores e as minhas conquistas não podem ser maior do que o reino de Deus. Eu vou lhe explicar, vou repetir: as minhas dores e as minhas conquistas não podem ser maiores do que o reino de Deus. O que eu estou a dizer? Eu estou a dizer que se eu ouvir que o pastor Sampaio falou mal de mim, aí eu digo: corto ele de vez, nunca mais eu lhe convido para pregar na minha igreja. As minhas dores são maiores do que o reino. Uma vez eu convidei, lá na minha igreja, tem uma das irmãs que me assessoria às vezes. Eu estava fazendo a lista de dos pregadores para um evento, e ela parou num e disse:
Pastor, esse homem você convidou a ele? Depois daquilo que ela falou, eu disse, mas ele é uma bênção, irmã. Eu quero que ele venha e abençoe o povo de Deus. Eu quero que um dia ele vai crescer e chegar ao nível de entender que quem murmura é pecador. Eu não posso deixar que o reino seja, que a minha dor seja maior do que o reino de Deus. É por isso que Jesus nos ensina essa lição. Nós gostamos de comer com pessoas parecidas conosco, mas Deus vai mudar e vai dizer, comer com pessoa parecida contigo não é missão. Missão é dar comida a pessoa diferente de você. Missão é você abrir a porta da tua casa e dizer, amarelo, vem, branco, vem, preto, vem. Isso aqui é missão. Oh, glória a Deus. Uma igreja, uma mensagem e uma missão. Qual é a missão? Eu só vim falar essa coisa simples. A nossa missão é sentar com os pecadores, a fim de os fazer chegar à mesa farta do Evangelho, para comerem do bom e do melhor que o nosso Deus tem. A fim de um dia nós ousarmos chegar à direita de Deus Pai e nos assentarmos como alguém que cumpriu a missão de ter sentado no meio de pecadores. Eu finalizo vos trazendo um personagem histórico extraordinário, abençoado, e dele se fala muito pouco nos últimos dias. Se fala muito pouco porque ele era alguém que bagunçou com o sistema. Ele era alguém que não era bem-vindo. É alguém cuja história está em Mateus capítulo 3. É alguém que antecedeu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Jorge Batista, ele é João Batista. E Deus me ensina algo especial, precioso. Vocês sabem muito bem que João Batista era filho de quem? Ou foi filho de quem? De quem foi filho? Foi filho de? Quem foi Zacarias? Estou a falar ministerialmente falando. Quem foi Zacarias? Sacerdote. Prenda isso. Sacerdote. E olha só o versículo 4. Quem pode ler o versículo 4? Deixa-me só ver algo aqui que... A lista de convidados de quem tem uma missão não pode ser uma lista de pessoas como você, não. Olha só. O que diz João 3,4, versículo 4? E este João tinha sua veste de pelos de camelo. Obrigado. Continue. E um cinto de couro em torno de seus lombos. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Obrigado, homem de Deus. Obrigado. Eu só quero dizer, olha para homens que têm uma missão e uma mensagem. Olhe bem. Olhe. João o Batista, filho de Zacarias, que por linhagem sacerdotal ele tinha que ser sacerdote, mas a Bíblia diz aqui que Deus o leva no deserto. Escuta, deixa-me falar algo espiritual assim rapidinho. O deserto é um lugar necessário. Deserto só é ruim quando você fica muito tempo nele. O problema de Israel em relação ao deserto não é o deserto. É Israel ter ficado muito tempo no deserto. O deserto só faz mal quando você fica muito tempo lá. João Batista,
num deserto. O que me chamou a atenção aqui, pastor Leo, é, número 1, a dieta de João Batista. E segundo, as suas vestes. Olha só. Tanto a sua dieta alimentar, quanto as suas vestes, são expressões da ironia de Deus contra o sistema vigente. Estou dizendo assim, a dieta alimentar de João Batista era necessária, porque essa dieta o tornava difícil ou impossível de ser corrompido por causa da comida. Porque ele não tinha um paladar refinado. E é difícil você corromper com mesa farta um indivíduo que não tem o paladar. A comida dele é mel silvestre e gafanhoto. Sabe por que hoje é muito fácil nós sermos corrompidos? Porque nós estamos a treinar o nosso paladar, queremos ter paladar refinado. E eu hoje ouvi uma expressão interessante, pastor Justino, professor Justino, que sempre que o bispo se senta com César, César compra o bispo. Só um que entendeu. Sempre que o bispo, que o pastor senta com César, César vai comprar o pastor. Porque o César tem din-din e faz-me rir. Mas homem como João Batista, cujo paladar não é refinado, meu filho, aqui nessa boca nunca entrou nem caviar, nem... Não, aqui só entrou um gafanhoto. E o que mexe mais com o meu espírito é as suas vestes. As suas vestes não o colocavam em dia com a moda, nem revelava, nem estava de encontro com o padrão sacerdotal. O padrão sacerdotal da época era aquelas grandes vestimentas. Quem é você para corromper João Batista com tuas vestes? João Batista só conhece um, é aquele que veste pele de animal. Irmãos em Cristo, servos e servas do Senhor, eu acho que eu já falei cá uma vez, ou você vai pela mensagem e perde o mensageiro, ou você vai pelo mensageiro e perde a mensagem. Vou repetir, ou você vai pela mensagem e perde o mensageiro, ou você vai pelo mensageiro e perde a mensagem. Tem tanta gente pensando hoje que é mais do que a mensagem, porque é um mensageiro de vestes talares, é um mensageiro de vestes chique, meu Deus do céu. Alguém me disse hoje que estou chique. Mas não é isso que faz o mensageiro. O que faz o mensageiro não são as vestes sacerdotais. O que faz o mensageiro, nem que seja um homem do deserto que veste pelos de animal, mas se ele é chamado de Deus, tem uma missão do Senhor, você não consegue corrompê-lo. E Deus está em busca de homens e mulheres cujo paladar o impede de ser comprado ou corrompido, cujas vestes não está em voga com as vestes de hoje, de tal maneira que isso não faz parte, não é seu sonho. O sonho de João Batista não é ser chique. O sonho de João Batista é fazer o caminho para o mestre chegar. Eu acho que esse é ainda o meu sonho, ainda é o meu desejo. O meu desejo é fazer com que a mensagem do Senhor passe, e não que eu seja rico.
O que eu mais prezo na minha vida é aquilo que Deus colocou. Deus ungiu-me e eu não quero perder. É por isso que você vai ver homens de Deus que estão sofrendo, não abrem mão. Você não pensa que não tem sido pressionado? Há uma pressão, há uma tentação, há uma provação. Está-se a jogar, estão a estender roupa para eles, comida refinada, mas eles não abrem mão do chamado. Fique em pé, por gentileza. João Batista, filho de Zacarias, sumo sacerdote. Ele tinha que ser sacerdote, não é verdade? Ele tinha que ser sacerdote, mas não foi. Diga comigo, ele não foi o que tinha que ser. Ele se tornou o que precisou ser. Leve isso para a tua casa. Ele não foi. João Batista não foi o que tinha que ser. Tinha que ser o quê? Sacerdote. Ele se tornou o que precisou ser. O quê? Profeta para aquela hora. O sistema não estava para sacerdote, eles estavam todos corrompidos e comprados. O sistema precisava de um profeta que abrisse a boca, nem que a sua cabeça rolasse no prato, mas o sistema precisava de um profeta. E eu estou a dizer, em relação ao meu país, que o sistema precisa de profeta, nem que cabeças rolem. Eu aprendi com Deus que quem tem muito de divino, quem tem um pouco de divino, tem muito de humano. Mas quem tem muito de humano, tem um pouco de divino. Não brinque com Deus. Posicione-se. Há uma cadeira que eu hoje vim mostrar a você. Tão simples quanto isso. E a outra cadeira que eu aponto para você. Esta para começar uma missão. Aquela para consumar a missão que você começou. Eu vim mostrar uma lista diferente da que estamos acostumados. Uma lista de pessoas diferente da gente. Não tão bons quanto a gente ou melhores do que a gente. Porque esses têm desculpa. Mas pessoas, aleluia, que estão abaixo, espiritualmente abaixo da gente. Essas pessoas serão eternamente gratas pela luz do Evangelho que lhes chegou. Quando eu oro toda vez e digo, Deus, usa-me, usa-me, usa-me. É isso que eu quero. Eu quero ter a graça e o privilégio de ver almas rendidas aos pés do Senhor. Com um evangelho, não um evangelho contrafeito, mas um evangelho simples. Um evangelho que dá espaço a indivíduos como João Batista, que não podem ser corrompidos. O dinheiro não os compra. Eu já disse cá uma vez, Deus vai me dar dinheiro, muito. E já começou. Amém. Mas é por causa da obra. Diga comigo, missão sem dinheiro? Missão sem dinheiro. Não, vamos lá. Dinheiro sem missão? Dinheiro sem missão. Não é prosperidade. Missão sem dinheiro? Não vai longe. Deus vai te mostrar uma cadeira onde você tem que sentar
que não teria como ser ganho, a não ser por esta cadeira. Graças a Deus que nós estamos numa igreja, e eu sei que a grande maioria dos irmãos que estão aqui, ainda que não sejam dessa igreja, mas eu sei que já não estão mais não fazem parte daquela igreja de indivíduos que tem, no meu país a gente chama aquele Espírito Santo, aqueles irmãos que ficam controlando os outros para ver se vai, entrou no cinema, depois vai queixar do pastor. Não. Então eu sei que você vai, se eu ver você num boteco, não é porque você vai beber, é que você vai dar água viva para alguém. Vai dizer, meu amigo, eu vejo coisas maiores e melhores em você. Mas como você vê? Ele já está todo tomado. Que coisa boa. Meu filho, é grande coisa que eu vejo em você. Siga. Vamos ganhar almas? Vamos evangelizar? Vamos nos esforçar. E tem um detalhe, irmãos. Eu quero dizer, talvez fazer isso também, os jovens. Essa igreja está sendo abençoada com muitos jovens. E a razão por que essa igreja vai crescer é por causa dos jovens. Ao mesmo tempo que é fácil os jovens se comprometer e descomprometer-se, também Deus vai usar essa juventude porque o jovem tem uma capacidade até meio aventureira e Deus usa isso. O Senhor Deus me deu uma mensagem muito linda, que eu abri os olhos para uma mensagem em 1 Samuel capítulo 15, capítulo 14, a respeito de Jonatas e seu pai, Saul. Saul estava no outro extremo e ele, um menino arriscou em guerrear com um exército e era só ele e o pajem. Que brincadeira! E a Bíblia sublinha assim, versículo 2, e não fez saber Jonatas a seu pai. Isso aí me chamou a atenção. Porque se você estudar bem Saul era um indivíduo, ele era bom, grande, mas Saul era um indivíduo que abria e dava espaço para os inimigos. E aqui nós vemos a diferença de personalidade. As duas únicas vezes que Jonatas aparece com projeção é aqui, a primeira vez, e a segunda para ceder espaço para Davi. São as duas. Quer dizer, ele era de arriscar. O indivíduo, como é que vai dar o espaço? Eles estão na linha de sucessão real e ele despe-se para dar o acesso ao outro. E Jonatas era assim. E enquanto que seu pai era o oposto. E o seu pai estava refastelado debaixo de uma romeira, isso que se chama. Aí, com 600 homens, o filho só com 2, ele pegar uma sombrazinha. Ele era assim. O inimigo ganhava espaço e ele ficava parado. Não foi a primeira vez, foi a primeira, não foi a última, foi a primeira. A segunda vez foi com Davi. E o pior, o indivíduo ainda teve a coragem de dar suas vestes em Davi para ir lutar. Um menino, um jovem, porque ele era assim, de dar espaço ao inimigo. E Deus trabalha de maneira extraordinária. Eu preguei lá na minha igreja e o tema era o dia que Deus deu vitória sem a arca. Porque era normal, quando iam para a guerra, levavam a arca da aliança. E ele desceu, naquela aventura, desceu o mocinho e provocou uma guerra. E graças a Deus, Deus interviu e eles começaram a se matar entre eles. No outro extremo, o pai levantou e viu aquela confusão toda. Pensou que os inimigos vinham ao seu encontro. E ele grita para Aias, traz a arca da aliança. Mas quando ele viu bem que afinal os indivíduos estavam a matar-se entre eles, ele disse, ei, não precisa trazer a arca. Se você entendesse a profundidade disso, já não precisa mais. Hoje Deus nos deu vitória sem a arca. Hoje Deus deu a vitória por causa da aventura de um menino. Aleluia.
que arriscou a sua própria vida. E nós precisamos desses moços e dessas moças que é questionável muitas vezes algumas coisas que eles fazem, mas Deus quer usar aquela energia e aquela disposição para ir até no boteco, para distribuir, para entrar onde você não entra, Ele entra para falar de Jesus. Oh. Jovens, entendam a minha mensagem para eu terminar. Receba essa cadeira. Sente-se com o pecador, sem medo de o pecador. Eu gosto de dizer, não tenha medo, você que tem poder de santificar o pecador e não o pecador te levar ao pecado. Fale de Jesus. Há uma cadeira, cumpra o ministério sagrado. Glória seja dada ao nome de Jesus. Tem muita gente que vai dar show em cima do púlpito e nunca ganhou uma alma. Mas tem pessoas sentadas na cadeira, que para além da cadeira da igreja, tem uma outra cadeira onde ele senta com o pecador e traz o pecador a esta cadeira. Cumpra o ministério. Uma igreja, uma mensagem e uma missão. Tua mensagem não precisa ser uma mensagem com um verbo apalavreado muito de um rigor teológico. Não. É mesmo aquele que Jesus salva. Jesus batiza com o Espírito Santo. E Jesus leva para o céu. Debaixo da graça. É assim que muitas almas têm sido salvas. Senhor, louvamos o Teu nome. Agradecemos-Te mais uma vez, porque estás a nos dar consciência do nosso propósito como igreja, da nossa missão, da nossa mensagem, Jesus. Pai, eu particularmente quero entender, quero absorver uma lista diferente. Eu quero, Senhor Jesus Cristo, ousar, sentar para ganhar, para evangelizar, para salvar, comer com o pecador para atraí-lo para Ti, antes de ousar sentar à Tua direita. Pai, que estas duas cadeiras esteja na visão do meu ministério, da minha vida, da minha família, em nome de Jesus. E a bênção é